Irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que cada um de vocês estejam bem, seguindo a jornada da fé, caminhando com esperança, com perseverança e, acima de tudo, se alimentando, se instruindo na palavra do Senhor. Esse é o momento de meditarmos nesta palavra viva, poderosa e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, como diz Hebreus capítulo 4, versículos 10, 11 e 12, por aí. Meus queridos, hoje eu quero te convidar a cada um de vocês a um novo desafio. Nós temos um livro que, comparado à Bíblia, é o segundo mais vendido na face da terra. O Peregrino, de John Bunyan. E nós temos estudado, sempre que nos encontramos, o livro de Hebreus. Falamos do descanso do Senhor. E eu entendi que nós poderíamos casar esses dois temas, pensando que nós estamos numa jornada ao descanso do Senhor, e o livro do Peregrino, o Peregrino, e meditarmos a partir daí em alguns assuntos e alguns temas muito importantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã. Eu não costumo fazer mensagens e meditações, reflexões temáticas, mas entendo que o momento em que nós estamos vivendo é propício. Ele é favorável. E então eu quero te convidar a esta jornada. Para isso, se você ainda não leu, é uma oportunidade de tomar uma cópia do Peregrino. É possível encontrar e baixar pela internet. Qualquer coisa a gente pode disponibilizar uma. Ler esse livro, ele é uma alegoria, precisamos ter isso muito claro. É uma alegoria gerada, desenvolvida por um homem muito interessante, que é John Bunyan. Esse homem, na história dele, ali em torno de 1700 e alguma coisa, o ano de 1700, John Bunyan ele viveu uma experiência de prisão por causa da sua fé. É a Inglaterra do século XVII. E John Bunyan, ele muito cedo perdeu seus pais. Aos 16 anos, mais ou menos, ele teve que lutar pela vida. Ele vai se alistar no exército. Até os 21 anos, nesse processo da experiência da vida dele, John Bunyan vai ter muitas experiências como um jovem. Só que o período dele é um período de disputas religiosas. Existem as crises entre a religião majoritária, catolicismo, o protestantismo nascente com os confessionalistas. Há uma guerra que está em curso, inclusive ele vai se alistar e vai estar na guerra. Passa um tempo e ele volta. E John Bunyan, ele então se casa depois que volta da guerra. Começa o primeiro casamento dele, ele tem alguns filhos. A esposa dele morre, a filha dele é cega. Ele cuida com muito carinho desta filha. O legado que ele teve desse casamento foram 2 livros. E nesses livros eram livros cristãos que começam a influenciá-lo, mas John Bunyan tem um vício muito grande, o vício do jogo. De alguma maneira o pecado está conduzindo, influenciando a vida dele. Bom, no processo de luta com a Bíblia e o pecado, ele se converte. E nesse processo de conversão, ele acaba estudando, se torna pastor. Ele vai nessa formação cuidar de uma igreja, trabalha para a igreja. Chega um dado momento que ele entende que não dá mais, ele tem alguns conflitos teológicos
E ali por perto de 1678, John Bunyan preso, né? É preso por causa da sua fé, não é por nada de errado, é um homem, um cristão muito sério depois da sua conversão. E ele, então, na prisão, escreve O Peregrino. Estou fazendo essa narrativa, é muito superficial, depois nós vamos abordar um pouco mais pontual a história de John Bunyan. Você pode procurar na internet uma biografia dele, mas o mais importante é que é um período em que está sendo escrito muitos textos, né? Nos círculos cristãos está sendo escrito O Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, outros textos que têm esse gênero, né? O gênero da fantasia. De certa maneira, a Inglaterra naquela época tinha um culto à fantasia. Eles gostavam dessas ideias fantasiosas, do mitológico, do sobrenatural. E John Bunyan, então, escolhe usar esta narrativa para falar da experiência cristã de conversão e a jornada até a Nova Jerusalém, a cidade eterna. E na abertura do livro, alguns dos volumes, né, quem encontra um volume especial, vai encontrar ele com uma poesia, um apólogo, explicando por que ele fez o livro, escreveu o livro e qual o propósito. Bom, uma das coisas fundamentais é, por que esse livro? Por que eu vou usá-lo aqui? Irmãos, o Spurgeon, né, o grande pregador, né, Charles Haddon Spurgeon, ele leu esse livro pelo menos 100 vezes. Não há um sermão de Spurgeon que você leia que você não encontra a citação de parte do Peregrino, de tal maneira que esse livro, para a gente perceber como esse livro marcou a vida do cristianismo dali para frente. 1768 foi quando ele foi escrito e assim ele segue. Mas, pastor, o senhor vai pregar sobre um livro? Não. Eu vou pregar sobre Atos, capítulo 16, versículos 28 a 31. Mas eu quero te convidar a ter como ideia, a nossa chave de leitura será o livro O Peregrino. Então vamos orar nesse momento, depois dessa introdução, para que você entenda o que nós vamos fazer aqui, ok? E nós vamos pedir iluminação do Senhor. Deus bendito, diante da Tua presença e com o desafio que nos é proposto nesta hora, pedimos a iluminação do Teu Espírito para a minha vida e para a vida de cada um daqueles que vão se debruçar sobre as Sagradas Escrituras agora e meditar e buscar edificação, orientação para a jornada que temos como vida cristã, para mantermos a fidelidade ao Senhor ou buscarmos entrar no caminho da fidelidade ao Senhor. Fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas. Senhor, corrija os nossos equívocos, ilumina o nosso entendimento, lança luz sobre a nossa vida, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelas veredas eternas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui em Atos 16, a partir do versículo 27, nós temos a história do carcereiro, parte da história do carcereiro de Filipe. E nesse versículo começa assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus.
Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esta é a palavra do Senhor, palavra maravilhosa, palavra poderosa, palavra eficaz. Eu quero, a partir dessa leitura, lembrar para você, em especial o versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Isso me lembra Atos capítulo 2, depois da experiência de Pentecostes, né, e do sermão de Pedro. As pessoas perguntavam: irmãos, varões irmãos, o que devemos fazer? E Pedro então diz que eles deveriam tomar uma decisão, arrepender-se, sair, afastar dessa geração pecaminosa e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu olho para o texto do Peregrino, logo na abertura do livro, o livro abre assim: enquanto caminhava pelo deserto deste mundo, algumas versões vai ser um pouquinho diferente, cheguei a um certo lugar onde havia um covil. Nesse caso, Bunyan, é bom lembrar, está na prisão. É dali que ele escreve esse livro. E me deitei naquele lugar para dormir. E enquanto dormia, sonhei um sonho, tive um sonho. E eis que vi um homem vestido de trapos, de pé em um certo lugar, com o rosto voltado para a sua própria casa. Tinha um livro na mão e um grande fardo nas costas. O livro na mão é a Bíblia. Este homem, na história do livro, vai ser chamado de cristão. Esse livro tem muitos nomes, você vai encontrar muitos personagens deles assim, extraordinários, com os nomes os mais variados possíveis, né? Nomes muito interessantes, como o Senhor Obstinado, como o Senhor Flexível, vai depender muito da tradução, os nomes. Mas nós vamos encontrar lugares como o Pântano, o Portão Pequeno, e assim sucessivamente. Cada um desses nomes são significativos na jornada cristã da fé. Aqui, de forma especial, eu quero destacar para você este homem. O tema da nossa mensagem é a carga do pecado, porque eu quero destacar nessa meditação de hoje o fardo. Este homem está em pé, este homem tem um livro na mão, já disse que o livro é a Bíblia, e o fardo é o pecado. A primeira coisa que Bunyan observa para nós, nesse texto do Peregrino, é que esse homem carregava um livro. O livro é a Bíblia, e quando nós olhamos um pouco mais abaixo, ele diz no texto: olhei e vi ele abrir o livro e ler nele. E enquanto lia, ele chorou e tremeu. E não sendo mais capaz de conter, ele soltou um grito lamentável, dizendo: o que devo fazer? O que devo fazer? Bom, é interessante isto, porque é a mesma pergunta do carcereiro. O carcereiro, depois da experiência do terremoto, o carcereiro, depois da experiência de nenhum dos presos terem fugido, Paulo e Silas acalmarem o coração dele, eles tiram-os para fora e perguntam: senhores, o que devo fazer? Antes, o carcereiro tinha tratado eles como subalternos, como João Ninguéms, e agora ele trata eles de senhores. Reconhece que algo grandioso aconteceu ali. Esta é a pergunta de todos nós quando nos deparamos com o peso do pecado em nossas vidas. O que devo fazer? Mas será que todo mundo se depara com o peso do pecado? Sabemos que não. As pessoas muitas vezes têm a sua consciência cauterizada. A consciência cauterizada pela exposição diária ao pecado. E aí eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. O pecado tenazmente nos assedia, diz Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Somos expostos a ele desde que somos gerados. O salmista diz que eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe.
Então, na nossa relação diária, ao mesmo tempo que nós somos formados, podemos ser formados para o propósito de Deus, muitas vezes nós somos formados para um mundo caído, para um mundo que jaz no maligno, para um mundo onde o príncipe dele tem cegado o entendimento das pessoas. E o pecado, ele é perigoso. Muitas pessoas hoje não somente estão flertando, mas estão tão iludidas com a aparência do pecado que já chamam ao mal bem e ao bem mal. Irmãos e irmãs, meu querido, você que está me acompanhando nesse momento, preste bastante atenção. O salário do pecado é a morte. O pecado é transgressão. É errar o alvo. Quando se fala do pecado, se está falando daquilo que tem feito com que o ser humano criado, a imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus, para ter comunhão com Ele, para desfrutar desse relacionamento, para viver o propósito de Deus para Ele, e assim ser uma pessoa bem-aventurada, que é muito mais do que feliz, porque é realizar a ação plena em Deus. O pecado, ele faz com que a gente mude o caminho, erre o alvo, trilhe por vertentes que só nos afastam de tudo isto. E no final, a colheita dele é a morte. John Bunyan, logo na abertura do livro, diz que esse homem tem um fardo nas costas. Quando lermos o livro mais à frente, você for lendo, você vai perceber que na prática esse fardo muitas vezes faz esse homem atolar, faz ele perder o foco, faz ele perder o caminho. Na nossa jornada da vida, muitas vezes é assim que nós vivemos, perdidos, desorientados, com perspectivas que não nos levam para o alvo final, o objetivo de Deus para nós. Pelo contrário, nos afasta dele. Os nossos pecados, diz Isaías, causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, o texto também diz que ele estava vestido como farrapos. Esses farrapos, Isaías vai dizer que as nossas obras, nós somos como imundo e as nossas obras como trapos de imundícia. Resultado do pecado, resultado de uma vida de desobediência, de uma vida de transgressão, de uma vida de afastamento de Deus, de uma vida de distanciamento dos planos de Deus para a pessoa. E como se livrar disso? O texto diz que ele tinha um livro na mão e começa a ler esse livro. E ao ler este livro, ele começa a chorar. São imagens muito bonitas. Me permita continuar tratando disso, porque são imagens muito bonitas. Imagem que nos falam de como a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, ou seja, a palavra de Deus, como diz Amós, o prumo de Deus, para a nossa vida. O prumo é aquele aparelhozinho que o pedreiro usa para ver se uma parede está torta ou está reta. Esse prumo de Deus, quando colocado nas nossas vidas, mostra a miserabilidade do pecado. Porque, primeiro, a Bíblia é a revelação de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos discernimento de quem Deus é. E aí, como Isaías, que teve aquela visão maravilhosa, gloriosa, em Isaías 6 está narrado, que ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, todos os que têm o discernimento de quem Deus é, também têm o discernimento de quem Ele é. E esse discernimento de quem nós somos impacta a nossa vida de maneira que faz com que percebamos que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E esse homem chora, e esse homem grita, e esse homem clama. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Como o carcereiro de Filipe. Você se preocupa com a sua salvação? Vivendo a vida, com essa agenda corrida que nós temos, mesmo que estamos em tempo de quarentena, tem gente que está trabalhando muito mais do que trabalhava antes. Você tem se preocupado em entrar na cidade santa pelas portas, em não ser condenado com o mundo? Porque a Bíblia também nos mostra que aqueles que desobedeceram a Deus, que aqueles que se rebelaram contra Deus, se continuarem nessa senda, nesta rota, receberão por castigo o juízo eterno. Os evangelhos falam do lago que arde fogo e enxofre, no lugar onde o bicho não morre e o fogo não apaga, uma ilustração
de um sofrimento eterno por ter se afastado da presença de Deus. John Bunyan inicia o seu livro lidando com esta situação, né? Lidando com este problema gravíssimo na nossa vida. Ele que tem uma experiência, como eu já disse para vocês, de ter enfrentado o pecado, de carregar o fardo do pecado. Jesus disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu quero chamar a tua atenção para uma segunda questão, né, e é o que vai nos fechar essa reflexão hoje, é a gente pensar o que eu faço com esse fardo, né? Como é que eu me livro desse fardo? Quando eu começo a ter a revelação do que Deus me mostrou, né? De que o pecado domina a minha vida, de que eu estou escravizado pelo pecado, de que eu estou preso nos meus delitos e pecados, o que eu devo fazer? Que é o que o carcereiro pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Então, a história do peregrino nos mostra a chegada de um homem chamado evangelista. Esse é o nome dele, né? E o evangelista, então, pergunta para o cristão por que ele está sofrendo, né? E ele agora tenta se livrar das suas coisas. E ele diz assim: Senhor, pelo meu livro, por este livro que eu leio, percebo na minha mão, que eu tenho na minha mão, percebo que eu estou condenado a morrer e depois disso a ser julgado. E olha, interessante que depois ele vai dizer assim: e acho que não estou disposto a fazer o primeiro e nem capaz de fazer o segundo. Então ele diz o quê? Eu percebo que eu vou morrer, e eu não quero morrer, e eu também não quero ser julgado, eu não quero ser condenado. E é no meio desta situação que ele diz: e agora, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Então o evangelista aponta para a direção de um portão e diz: você vê esse portão? E ele diz: não, eu não vejo. Então aponta para a luz. Você pode ver a luz? E ele diz: olha, acho que sim, eu acho que eu posso ver essa luz. Bom, se nós pensarmos nesse portão, lembra de Mateus capítulo 7? A porta é estreita, estreito é o caminho. A porta é estreita e o caminho estreito conduzem ao quê? À salvação. Quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí então ele diz: olha, segue por essa luz, se guiado por ela, e vai até o portão, e lá bata, e eles abrirão e dirão como você pode entrar. Então o cristão sai correndo e ele avança e ele sai gritando, vida eterna, fujam da ira vindoura, vida eterna. O que eu estou fazendo com você nesta hora é exatamente isso. Estamos só começando essa história e esta jornada. A carga do pecado ela é pesada. A carga do pecado ela traz morte. A carga do pecado ela nos afasta de Deus. A carga do pecado nos cega. A carga do pecado nos impede de viver o plano de Deus para as nossas vidas. O carcereiro de Filipe tinha muita autoridade em Filipos, mas ele estava morto em seus delitos e pecados. Na nossa geração, em nossa casa, em nossa família, tem muitas pessoas que são carcereiros de Filipe, que são este cristão, que são como John Bunyan, que é como eu e você, mortos e delitos no pecado antes da conversão. Essas pessoas precisam conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus vem pela leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra de Deus é que nos revela a Deus, que nos ajuda a ser convencidos pela obra do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Eu te convido a continuar a leitura das Sagradas Escrituras, a iniciar, se você não fez. Comece pelo Evangelho de João, depois vá para a primeira carta de João, mas comece a ler a Bíblia agora.
Se você está lendo, continue. E continue buscando qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas acima de tudo, você precisa fugir. Fugir da cidade da destruição. Fugir dessa geração perversa e corrompida. Não é que você vai abandonar a vida, né, e ir para um outro planeta. É que você precisa fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, porque sem Jesus não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Sem Jesus, sem a fé no sacrifício de Jesus, sem render-se ao senhorio de Jesus, nós não somos livres da condenação do pecado. Pelo contrário, estamos indo em direção à morte eterna. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que fazer com o fardo do pecado? Entregar a Jesus. Ele lava-nos, purifica-nos, dá-nos vestes novas, novo nome, ele nos faz novas criaturas, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E uma vida nova começa. Você reflita sobre isso. E se ainda não fez essa aliança, se ainda não fugiu da cidade da destruição, se ainda não sentiu-se confrontado com o seu pecado, está na hora de fazer isso. Porque o juízo de Deus é real. E quem morre sem ter aliança com Deus através de Jesus, morre em condenação e pecado. Mas quem faz essa aliança se torna filho de Deus, herdeiro de Deus, herdeiro da vida eterna. E a esses, a morte e o pecado não têm mais domínio sobre eles. Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida e que você viva pela fé no Filho de Deus, que pode salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ouça o Evangelho, aceite o Evangelho, entregue sua vida ao Senhor Jesus, renda-se a Ele e experimente uma nova jornada de vida, rumo à cidade eterna, à cidade santa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, neste momento, o meu pedido é que esta palavra, esta meditação, fale ao coração de cada um dos que a ouviram e que cada um, tendo compromisso com o Senhor, fique firme, renove a sua fé, a sua confiança e esperança. E que aqueles que porventura estão sentindo-se culpados pelos seus pecados possam correr para Jesus, ouvir as novas do Evangelho e se lançar para a nova vida. É isso que eu te peço, a direção e a iluminação do Teu Espírito sobre cada um, para que tomem a decisão de abandonar a vida do pecado e viver para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua semana, sua jornada. E estamos prestes a começar uma nova etapa de novo no templo. Aguarde que você terá informações. Deus abençoe sua vida, que o Senhor te abençoe com paz.